Oi pessoal, eu sou o professor Hélio e hoje a nossa aula é sobre literatura, mais precisamente o trovadorismo. Em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é literatura. Literatura é a arte da palavra, é um movimento artístico, cultural de um determinado povo, em um determinado tempo, em uma determinada época. Então a literatura é a forma de se expressar, de expressar as emoções. São textos literários que acabam rompendo o tempo e se perpetuando, emocionando pessoas de diversas nações e em diversos tempos. Poemas, contos, romances, crônicas. A literatura tem esse poder de representar o passado, o presente e até mesmo o futuro. Agora nós vamos entender o que é o trovadorismo, certo? Primeiro eu preparei esse cartaz aqui, vamos ver, é o trovadorismo, e aqui tem um trovador, que era justamente a pessoa que cantava, que declamava os poemas naquela época. Trovadorismo. E temos aqui um trecho de uma cantiga do trovadorismo. Esse trecho aqui é justamente da Cantiga da Ribeirinha, o primeiro texto escrito em língua portuguesa que se tem notícia, data de 1189, provavelmente não é uma data exata, e foi escrito por Paio Soares de Taveiroz. Interessante que aqui está atualizada. A poesia dele, a cantiga dele está atualizada. Porque se fosse da linguagem daquela época, a gente mal entenderia. Então, atualizaram. Então, vou fazer a leitura aqui para a gente acompanhar. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai. Porque morro por vós, e ai, minha senhora alva e de pele rosadas, quereis que vos retrate quando eu vos vi sem manto. Então, de Paio Soares de Taveiroz, que é um trecho da Cantiga da Ribeirinha. Vou mostrar para vocês outro cartaz, que é muito importante a gente compreender esses pontos aqui. Trovadorismo, né? O que é o trovadorismo? Vem da palavra trova. Trova era um poema daquela época, certo? Trova. Quem inventava esses poemas eram chamados de trovadores. Então, essa época em que a trova era uma moda, era um sucesso, ficou conhecida como a época do trovadorismo. Data do século XI e chegou em Portugal no século XII. Em outros países da Europa, iniciou no século XI. E em Portugal chegou no século XII. Então, o que é o trovadorismo a gente já entendeu. É um movimento literário dessa época. E vamos conhecer um pouco do contexto histórico. O que é o contexto histórico? É justamente o que acontecia naquela época do trovadorismo. É justamente a época do feudalismo. O que é feudalismo? Vem da palavra feudo, que eram grandes extensões de terra, que eram dominadas essas terras por um senhor feudal, ou chamado de suzerano. E ele tinha vários vassalos. Os vassalos eram nobres também, ou até mesmo empregados que cultivavam ali a terra e faziam com que, no final da colheita, dividiam ali os bens, certo? E a maior parte, claro, era do suzerano. Nessa época, um grupo de poetas, de trovadores itinerante, era um grupo itinerante que passeava pelos feudos se apresentando, certo? Eles cantavam, eles declamavam poemas. Então, esses poemas, essas cantigas, essas trovas foram juntadas e surgiram os cancioneiros,
que era o agrupamento desses textos, dessas canções. Então esse é o contexto histórico do trovadorismo, é na época do feudalismo, na Idade Média. A partir do século XI e se estendendo pelo século XII também. Vamos para o terceiro ponto aqui. Nós vamos conhecer os autores principais do trovadorismo. Aqui tem 2 trovadores, como vocês estão acompanhando nessa imagem. E vou ler para vocês quais foram os trovadores mais famosos da época. Nós temos aí João Soares de Paiva, João Zorro, Martim Codax, Paio Soares de Taveiroz, que foi o que escreveu a Cantiga da Ribeirinha, o texto mais antigo em língua portuguesa que se tem notícia. Também temos Vasco Martins de Rezende e os reis Dom Diniz I e Afonso X. Ok? Então esses são os autores principais. Vocês podem até printar aí essa tela, esse assunto é muito importante. Aqui a Cantiga da Ribeirinha, como eu falei, que é o marco inicial, né, desse trovadorismo em Portugal. E a prosa trovadoresca. O que é prosa trovadoresca? O trovadorismo ele se divide em 2 ramificações. A prosa trovadoresca e a poesia trovadoresca. A prosa trovadoresca eram textos narrativos. Eram textos que se preocupavam em narrar a história do povo, a história dos reis, dos seus heróis, dos seus cavaleiros, e as guerras, as genealogias, a história das famílias daquela época. Então, esses textos narrativos, eles recebem o nome de prosa trovadoresca. Inclusive também a biografia de reis, de santos daquela época, faz parte da prosa trovadoresca. Agora eu quero falar para vocês, já para encerrar, sobre a poesia trovadoresca. Eu preparei outro cartaz, também muito importante. A poesia trovadoresca recebe também o nome de cantigas trovadorescas. Cantigas são canções, né? Poemas também. As cantigas trovadorescas se dividem em 2 tipos: líricas e também satíricas. Líricas representavam a emoção, o amor, a amizade, a paixão. As satíricas, o que é satirizar? É ridicularizar, é zombar de alguém, é mangar de alguém. E interessante que as líricas existem 2 tipos e as satíricas existem 2 tipos. A lírica, as líricas, né, são 2 tipos. Temos a cantiga de amor e temos a cantiga de amigo. A cantiga de amor, o eu lírico, a voz poética, quem fala no poema é um homem que se põe na posição de vassalo, submisso à mulher, declamando o seu amor, querendo, implorando pelo amor da mulher amada. A cantiga de amigo, a voz poética, o eu lírico, é uma moça, é uma donzela, é uma mulher, com saudades do seu amado que foi para a guerra, que foi para uma viagem, e ela não tem certeza se ele está vivo ou não. Então essa temática da donzela desejando rever o amado é cantiga de amigo. Agora vamos conhecer as cantigas satíricas. São 2 tipos. Temos as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. As cantigas de escárnio são mais suaves. Elas são ironias, são indiretas. As cantigas de maldizer citam nomes, são mais ousadas, são mais agressivas e até mesmo palavras grosseiras são utilizadas nas cantigas de maldizer. Enfim, esse é o nosso conteúdo de hoje, dessa videoaula sobre o trovadorismo. Espero que vocês tenham compreendido essa aula e até a próxima.
se Deus quiser.